Jornal da Rede Alesp. Bem, né, Jeremias? A gente vai começar agora com as entrevistas, vamos falar um pouquinho da eleição e vamos conversar agora com o Dr. Arthur Rolo. Ele é advogado especialista em direito eleitoral e vai nos falar sobre como as novas gestões municipais podem trabalhar com a Assembleia Legislativa, bem como também os resultados das eleições, os problemas. Ele é especialista e vai trazer bastante informações aí para você, telespectador. Olá, doutor. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Rede Alesp. Olá, Lilian. Olá, Jeremias. É um prazer falar com vocês. Doutor, eu queria que, antes da gente entrar nesses temas aí mais específicos, qual é a análise que o senhor faz aí destas eleições, né? Nós temos aí, eu estava lendo agora pela manhã, 5 mulheres que vão disputar o segundo turno, né? Então, acho que não sei se o senhor verificou algum avanço nesse sentido. 2 transexuais também na Câmara de Vereadores em São Paulo, né? Como é que é a análise que o senhor faz inicialmente dessas eleições? As bancadas coletivas estão ganhando mais espaço, a gente vê mandatos coletivos que começaram, é bom a gente deixar claro aí na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Esses mandatos coletivos agora aumentaram. Eu esperava mais, Jeremias, mais mulheres eleitas. Eu achei que a eleição de mulheres ainda deixou um pouco a desejar, principalmente para as câmaras municipais. Mas temos aí mulheres que vão disputar o segundo turno e a esquerda está mais forte. A impressão que eu tenho que aquele movimento de direita, ele deu uma enfraquecida e a esquerda voltou com força. E a prova disso é o Guilherme Boulos no segundo turno aqui em São Paulo. Mas não só isso, a bancada na Câmara Municipal de São Paulo do PSOL é a terceira maior bancada da Câmara. Doutor, bom dia, né? Lilian quem está falando. A gente, cada eleição que está tendo, a gente está vendo o progresso de novos candidatos, novas pessoas que até então nunca tiveram na política, tá participando. O senhor acha que isso acontece muito por causa das mídias sociais? Porque são novos políticos, pessoas que acabaram entrando na política por ter uma rede social muito inflada de seguidores e realmente que não fazia parte antes desse quadro. Qual que é a visão do senhor? O senhor acha que daqui para frente mais teremos isso, mais candidatos novos devido à mídia social? Bom, Lilian, é uma eleição completamente diferente, essa eleição em meio à pandemia, então a internet acabou realmente tendo um destaque grande. Então, sem dúvida, pessoas se elegeram graças às redes sociais e essa importância da rede social, ela ficou maior na medida em que ficava difícil de fazer campanha na rua. E essa renovação é importante para a política brasileira. É bom arejar, é bom trocar de tempos em tempos os vereadores, os prefeitos, os deputados, enfim. É importante ter essa alternância no poder. Isso é fundamental para a nossa democracia. E, doutor, a gente observou bastante que foi a primeira eleição que teve o maior número de abstenção, né, devido à pandemia do coronavírus. As pessoas que não conseguiram ir votar e também não conseguiram usar o aplicativo, porque teve muito problema no aplicativo. As pessoas não conseguiram justificar os seus votos dentro do aplicativo que o governo estava vindo fazendo a publicidade para poder facilitar a vida. Como que as pessoas agora vão ter que fazer? Qual que é o caminho que elas devem tomar? Bom, o Tribunal Superior Eleitoral estava com uma expectativa de até 50% de abstenção. Essa abstenção chegou a 30%. Agora, uma característica dessa eleição foram os problemas na informática do Tribunal Superior Eleitoral. Começaram esses problemas na semana passada. Na quinta-feira, nós que advogamos na área eleitoral e todos os advogados eleitorais do Brasil ficaram sem o processo judicial eletrônico. Você não conseguia acessar o processo por problema no servidor do TSE. Deu problema nesse novo aplicativo, pela primeira vez ele é usado como ferramenta de justificativa, deu um problema grande também, que ele usa a geolocalização. Se funcionasse, seria perfeito, mas também tivemos problemas de informática na divulgação dos resultados. Quem não conseguiu justificar ontem
tem agora 60 dias para comparecer ao cartório eleitoral munido da documentação e justificar a sua ausência. É importante justificar que, senão, o funcionário público deixa de receber o seu salário e também existe aí a impossibilidade de tirar passaporte, por exemplo. Então quer dizer que quem não estava na cidade de votação, agora o aplicativo não vai valer. Ele tem que ir ao cartório eleitoral e fazer a sua justificativa presencialmente, é isso? Agora tem que ser justificativa presencial. Esse aplicativo ele funcionava durante o período de votação. E aí, com essas inconsistências, muita gente não conseguiu usar. Quem conseguiu usar reclamou que demorou muito para conseguir usar e um monte de gente não conseguiu usar porque o aplicativo, conforme o TSE reconheceu, não funcionou direito ontem no primeiro turno. Muito bem. Doutor, eu tenho conversado com alguns especialistas também, falado sobre transição. Acho que a gente vai falar mais sobre isso no Jornal da Rede Alesp. Mas agora, esses são mais de 5.000 cidades, né? 5.561, salvo engano, no Brasil. Muitas agora vão para o segundo turno. Como é que deve funcionar essa transição, principalmente esse diálogo entre vereadores e prefeitos? Nós temos, infelizmente, um exemplo ruim, por exemplo, nos Estados Unidos, da transição, né? E, ao mesmo tempo, no Brasil, tivemos bons exemplos de transição, não é, doutor? A transição, Jeremias, ela é fundamental porque um prefeito sai, o outro tem que entrar e tem que saber o que está acontecendo. Às vezes, o prefeito entra numa prefeitura, tem contratos importantes vencendo, tem licitações em andamento, obras em andamento. Então, é importante tomar pé da situação antes de sentar na cadeira de prefeito. Às vezes, um prefeito fica lá 3, 4 meses depois de sentado na cadeira para tomar pé da situação. Se você pega... Esse período encurtou agora, Jeremias, porque a gente tinha um período maior antes. Agora, com esse negócio de pandemia, tem aí 1 mês e meio e aqueles casos de segundo turno vai ter 1 mês para fazer a transição em um período complicado que é o período de Natal. Mas essa transição é importante para eliminar aí um desgaste maior na saída de um prefeito e entrada de outro prefeito. Às vezes, por exemplo, a licitação da merenda não está terminada e aí começa o ano letivo sem merenda, uniforme escolar. Então, é importante que tudo comece redondo no início de 2021. Ô, doutor Arthur, vamos falar um pouquinho do fundo partidário, fundo eleitoral. Esse ano foi, atípico a forma das campanhas. E provavelmente o futuro continue assim, cada vez mais mídias digitais, menos presencial. O senhor acha necessário ainda existir um fundo eleitoral por uma campanha onde foi feita totalmente via internet, com um gasto pequeno, se for uma campanha responsável, uma campanha honesta, e esse dinheiro não poderia estar sendo investido em lugares que hoje a gente tem muita carência? Eu, particularmente, Lilian, sou contra usar dinheiro público em campanha eleitoral, mas precisa ter o financiamento da campanha de alguma forma. Se deixar só com financiamento de pessoa física, ninguém consegue fazer campanha, porque o financiamento de pessoa física, sobretudo em período de crise, com um monte de gente desempregada, ele quase não existe. Eu sou a favor de limitar aí o financiamento das pessoas jurídicas, de voltar o financiamento das pessoas jurídicas. Eu acho que o dinheiro público tem aplicação mais importante nessas questões básicas, como você coloca, saúde, educação, moradia, para a campanha eleitoral não deveria ser utilizado, mas foi a forma que o legislador encontrou. Mas não necessariamente campanhas na internet são campanhas baratas. O Boulos, por exemplo, que está no segundo turno, ele gastou muito na internet, ele usou muito dinheiro na internet. Então, mesmo na internet, com essas questões de impulsionamento, de vídeos de qualidade, etc., isso tem um custo. Quando a gente fala em reeleição, a gente sabe que prefeito pode ser reeleito uma vez, o presidente da República. O senhor não acha que também estaria na hora de, desde vereadores e deputados, se reeleger somente uma vez também, para a máquina administrativa poder continuar andando com novas ideias, novas pessoas,
dentro do sistema para poder dar mais esperança para a população? Se a gente acabou de falar que a alternância no poder é fundamental, não adianta ter alternância só no executivo, precisa ter alternância no legislativo também. Eu não sei se uma reeleição, mas de repente 2, 3 reeleições, que seja, e não como a gente vê aí na Assembleia Legislativa, a gente tem vários casos de 8 mandatos, 9 mandatos consecutivos. Isso, a meu ver, é um exagero. Então, eu acho que limitar aí uma quantidade de mandatos não precisa ser necessariamente deixar um mandato só, podem ser 2, podem ser 3, enfim, mas ter uma limitação, sim, para o deputado ir um pouquinho para a iniciativa privada, para sentir como a população sente, ficar um tempo fora do cargo, eu acho que é importante, inclusive, para arejar a mente. Doutor Arthur, em relação aos recursos, né, nós acompanhamos aqui na Assembleia Legislativa, o orçamento está tramitando aqui na Comissão de Finanças, mas nas cidades é a mesma coisa, né? Como é que o senhor vê essa perspectiva para o próximo ano? Nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, claro, que também acaba amarrando as iniciativas, não amarrando, mas assim, limitando, né, claro. E por conta da pandemia, nós temos para citar, por exemplo, no estado de São Paulo, o governo diz que o rombo é de 10 bilhões para o próximo ano, né? Embora tenha um projeto aí que amenizou esse impacto. Como é que o senhor vê e como é que os prefeitos e vereadores vão encarar esse tema e qual seria a melhor forma de encarar esse tema, elegendo prioridades, enfim? Não vai ter jeito, Jeremias, vai ter que eleger prioridades e vai ter que, não é só eleger prioridade, vai ter que ser a prioridade da prioridade. Uma grande característica desses mandatos que estão se iniciando é a falta de dinheiro, a falta de recursos. Muita gente desempregada, muita gente passando dificuldade, e aí a demanda dos serviços públicos é maior e a demanda é sempre maior nos municípios. Demanda de saúde, demanda de alimentação. A gente tinha esperança dessa vacina sair agora no final do ano, mas a gente já vê que isso não vai acontecer, pelo menos não de forma massiva para a população. Então, os prefeitos vão ter que lidar com problemas semelhantes àqueles que nós vivenciamos esse ano, e o ano que vem vai ter um agravante das questões econômicas, muitos estabelecimentos fechando, isso cai receita tributária, consequentemente diminui o cofre das prefeituras e as despesas não diminuem na mesma proporção. Então, vai ter que diminuir obra, vai ter que eleger prioridades, porque se não fizer isso, não vai conseguir administrar. O doutor, como é que o senhor vê o cenário de São Paulo para 2021? Bom, eu acho que aqui em São Paulo também a gente vai ter um problema sério aí de falta de recursos. A percepção que a gente tem andando na rua é que o número de moradores de rua aumentou bastante. A gente andando na rua vê muitos comércios fechados, muitas placas de aluga-se e vende-se. Então, vamos ter que ter uma administração que tire a cidade desse quadro. E é difícil, porque vai ter que gerar emprego e está tendo uma recessão no Brasil todo e no interior também. Então, a missão para os próximos prefeitos é uma missão bastante difícil. Doutor, em relação ao segundo turno, continuam as regras? Quais são os cuidados que os candidatos devem ter? Bom, as regras continuam as mesmas, né? Basicamente, agora só a distribuição do horário eleitoral gratuito ela é igual, não tem mais aquela proporcionalidade das bancadas parlamentares, agora o tempo é igual para os candidatos que disputam o segundo turno, tanto no rádio quanto na televisão. Temos aí um período menor de campanha, temos 2 semanas aí de campanha, o horário eleitoral é mais curto, agora é o que a gente chama de tiro curto. É um tiro mais curto, mas basicamente as regras de propaganda continuam as mesmas, a diferença é a televisão, que agora o tempo é igual. Doutor, a gente estava falando dos recursos, eu me lembrei das emendas impositivas aqui no Parlamento Paulista.
Aliás, é um tema interessante porque muita gente procura vereador na sua cidade para, eu preciso reformar a escola, eu preciso de uma ambulância, né? E o vereador, ele legisla e ele faz a fiscalização. Mas eu queria que o senhor explicasse um pouquinho dessas emendas, porque nós temos aqui, pegar o parlamento como exemplo, nós temos um orçamento que é grande, mas temos os recursos carimbados, temos o pagamento dos servidores, e aí sobra um pouquinho para investir. E aí agora a gente tem essa novidade das emendas impositivas, né? Que aqui, pelo menos no estado, 50%, 0,3%, vai para os parlamentares, os 94, dos 200 acho que salvo engano, 235 bilhões, vão para os deputados esses recursos. E no nível municipal, como é que funciona, doutor? Bom, precisa gastar pelo menos 25% na saúde, pelo menos 25% na educação, aliás, pelo menos 15% na saúde, e aí tem as verbas de pessoal que giram em torno de 40%. Mas, assim, a gente fala em 15% na saúde, Jeremias, mas tem muita prefeitura aí que gasta 25%, 30% na saúde, quer dizer, não consegue gastar menos. Então, é exatamente aquilo que você falou, não sobra quase nada. Com emenda impositiva, aí aquele dinheiro vem carimbado, ele tem que gastar necessariamente naquela determinada finalidade. Então, pode ser, por exemplo, uma verba de custeio, pode ser uma verba para equipamento de saúde. Esses repasses aí acabam ajudando bastante os municípios, só que são repasses específicos para determinadas despesas que os prefeitos podem utilizar. Mas, de fato, com a lei de responsabilidade fiscal, os prefeitos não têm muita margem de manobra dos gastos, não. Os gastos são absolutamente rígidos e não é à toa que aqueles que saem da linha têm as suas contas rejeitadas pelas câmaras municipais depois da emissão dos pareceres pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É um grande desafio. Doutor, eu estou vendo aqui uma notícia: votação por celular pode se tornar realidade nas eleições de 2022. Só que, assim, a julgar pelo aplicativo, a gente tem muito que avançar. Qual é a opinião do senhor? Não adianta a votação por celular com esse aplicativo aí na manivela, né? Tem que ser um aplicativo que funcione. E veja, porque o grande argumento ontem do ministro Barroso em relação à segurança da urna foi o seguinte: a urna não está ligada em rede, a urna não está ligada na internet. Quando a votação for por aplicativo, estará tudo ligado na internet. E aí ele falou, não está na internet, por isso é seguro, porque ele falou ontem, o ministro Barroso disse que quando você está ligado em rede, você está sujeito a ataque hacker. Então, ele mesmo, o ministro Barroso, ontem ele acabou meio que enfraquecendo essa tese do voto por aplicativo em 2022. Eu acho que é uma realidade necessária, mas eu acho que em 2022 a gente não vai estar preparado para isso não, Jeremias. Pois mas essa questão, eu sempre ouvi falar justamente disso, porque como a urna ela é individual e ela não está em rede, é de fato uma segurança. Agora, quando se tratar de eleições, no caso por celular, aí é outra conversa. Pois não, Lília? Não, o jornal agora da Rede Aleste está falando com o doutor Arthur Rolo, que ele é advogado especialista em direito eleitoral. Minha pergunta para o senhor seria, doutor Arthur, a gente sabe que gradativo, toda hora a gente escuta, mudou uma coisinha na lei, mudou outra. Gradativo, vai tendo mudanças, mas o senhor acha que a lei eleitoral hoje, ela está... como fala, ela está no momento que a gente está vivendo, ainda precisa de muitas mudanças para poder ter uma coisa mais serena, mais perfeita? Bom, Lilian, a lei está sempre correndo atrás das inovações, né? A lei eleitoral também. No que diz respeito à internet, por mais que a lei eleitoral tenha um tratamento bastante bom, ainda precisamos aperfeiçoar. A Justiça Eleitoral precisa estar mais atenta com essas questões de aplicativos, de redes sociais. Isso é um problema grande enfrentado pelos candidatos. Ainda a gente teve notícia nessa eleição de possíveis disparos em massa de WhatsApp. Então, a Justiça Eleitoral tem que estar sempre aliada
a tecnologia. E outra coisa que também preocupa é essa questão aí de votação pela internet. Se a gente for ter votação pela internet, precisa ter um sistema absolutamente seguro. Se a gente já está tendo questionamento da urna eletrônica, será que é o momento da gente... Isso que a urna eletrônica já está bem velhinha, né? Será que está no momento da gente ir para esse ambiente de internet, que é um ambiente notadamente inseguro? Ontem o ministro Barroso falava do Pentágono, que sofre invasão, a gente tem bancos que sofrem invasões, então a gente precisa tomar cuidado com essas votações por internet. Doutor, pois não, Lília. Não, pode falar, Jeremias. Não, eu estava analisando sobre esse aspecto exatamente, porque a gente sabe que depois da eleição tem um período para impugnação de candidaturas e geralmente um partido é que meio que fiscaliza o outro, né, doutor? Como é que você vê essa perspectiva dessa eleição, tendo em visto aí as redes sociais cada vez mais presentes? Muda alguma coisa nessas impugnações? Assim, você acha que os candidatos estão seguindo as regras? A gente, por exemplo, muita gente não sabia que no dia da eleição você não pode mandar, sei lá, nem um santinho eletrônico para ninguém, né? O senhor pode até me corrigir se eu estiver errado. O senhor acha que muda alguma coisa nesse ano, nessas impugnações, nas regras? Bom, Jeremias, você está correto. No dia da eleição não pode tentar convencer o eleitor de qualquer forma, porque isso caracteriza o crime de boca de urna. Uma novidade dessa eleição... Eu vi ações de investigações judiciais, aquelas que caçam o mandato do candidato, por disparo de fake news, por redes de fake news criadas pelo candidato adversário. Então, isso vai ser uma realidade. Eu não sei, eu não ouvi muito falar de igreja e de abuso do poder religioso, que foi uma discussão aí de alguns meses atrás do Tribunal Superior Eleitoral. Não ouvi falar muito disso, mas ouvi, por exemplo, falar de boca de urna, ainda que a boca de urna não tenha sido nenhum absurdo frente aos outros anos. Teve gente que fez boca de urna, teve gente que... eu vi casos, por exemplo, Jeremias, de um candidato de uma cidade usar o horário eleitoral gratuito do candidato da outra cidade. O candidato da outra cidade não tinha chance. O que tinha chance foi no horário dele que transmite na cidade dele. Então, tem muita gente que está eleita e está sentada na cadeira e que não vai continuar na cadeira. Tem casos também, por exemplo, um caso gritante da cidade de São Caetano, de um prefeito reeleito, que está com o registro de candidatura indeferido, numa situação jurídica bastante complicada, que não se sabe se vai ser resolvida. E tem vários nessa situação, e tem outros que fizeram barbaridades aí durante a eleição e que vão sofrer ações judiciais e certamente vão ter os seus mandatos cassados. Doutor Arthur Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, Jeremias, Lília, um prazer falar com vocês e com seus ouvintes. Obrigada, doutor Arthur, tenha um bom dia. Como sempre, né, ele é solícito, ele vem, ele conversa, um bom especialista, um bom conhecedor, né, da lei eleitoral. E é o tema do dia, não é, Lília? É o tema, pôde esclarecer bastante e até para marcar bem, eu estava assim um pouco de receio quando eu falei, tem que ir no cartório eleitoral, e ele acabou confirmando, é isso mesmo. O e-título aplicativo não funcionou, então quem não pôde justificar, estava em outra cidade, tem 60 dias, tá? Então, já aproveita, vai logo, vai no cartório. Com certeza, justifica, eu vou hoje deixa também. tudo direitinho, não é mesmo? Vamos a mais informações.